Muy buenas noches. Muito boa noite. Un saludo a todas Uma las saudação a maestras todas as professoras allá en lá em Venezuela na Venezuela. que se estarán reuniendo Estarão el día se de mañana reunindo no dia de amanhã en la congregación de na Marcos congregação de Roya, Marcos maestras y Roya, maestros de professores niños, e professoras, y también los niños, professoras e professores de y crianças e también também as allá crianças. en la E lá Argentina também na Argentina se estarán reuniendo en el estarão día se de reunindo mañana no allá dia de en amanhã Olavarría. lá em Ya me Olavarria. indicaron que ya Já me hay falaram que aí muchas tem aí hermanos muitos y irmãos hermanas e irmãs llegando allá a esa chegando até actividad que essa tienen, atividade que eles vão que ter, desde el que 2003 desde no 2003 não se llevaba a tinha cabo una feito, reunión não se así, tinha realizado uma allá reunião en assim Olavarría, lá em Olavarria, de maestras, reunião de maestros professoras e professores e todos los lugares donde también todos os tendrán lugares onde também se terá reuniones de reuniões de niños professoras, das crianças e también também las maestras as y professoras maestros de acá e de professores Puerto Rico. aqui de Porto Rico. Hoy jueves Hoje, quinta-feira, 21 de diciembre de este 21 año de dezembro deste 2023, ano de 2023. les estoy Eu lhes estou gravando gravando estas palavras de saudação, ya que para mañana já que me para dijeron amanhã me falaram que que tendrían esa que reunión eles teriam y essa querían reunião colocar e eles temprano queriam colocar bem estas cedinho palabras, estas palavras. y ya que mañana pues hay E já que actividad, amanhã tem reunião, pues aprovechamos desde pois hoy aproveitamos desde hoje y que así e que assim, dessa podamos forma, possamos ver algunas cositas que Dios ver algumas coisinhas que nos ha Deus estado mostrando nos esteve mostrando en estos días, por estes dias, las cuales as quais deseo compartir con ustedes desejo compartilhar com vocês y e ver que ver que en el cumplimiento de la primera venida del Señor, no cumprimento da pueden primeira tomar vinda do asiento si Senhor, están en pie, podem assentar-se se estiverem de pé, podem sentar-se. en el cumplimiento de la venida del Señor, No cumprimento allá da en su vinda do primera Senhor, venida, lá na sua primeira vinda, nuestro hermano William, o nosso en un irmão estudio William, num bíblico, estudo bíblico, nos escribió nos escreveu allí un escrito aí donde dice um escrito el onde ele fenómeno diz o fenômeno sociológico producido por el Señor Jesucristo produzido pelo Senhor Jesus en el Cristo mundo no mundo, hizo un hito, fez um hito, um marco, y ahí también encima le pone um marca poste e escreve en la aí em cima historia uma marca de la raça na humana. história da raça humana. y escribe y E traerá escreve otro o irmão William e trará Ou seja, outro, ou seja, en su segunda venida. na sua segunda vinda. Y dice y sigue diciendo E continua y por dizendo, eso se dice e por isso é que se diz antes de Cristo e después de Cristo. depois de Cristo. Y lo que ocurrió allí O que aconteceu lá es un antes é um y un antes después e um depois. para el cumplimiento de la venida Para o cumprimento del da Señor en su vinda do primera Senhor venida na sua como primeira Cordero vinda de como Dios. Cordeiro de Deus. Y E para el cumplimiento de para su o segunda cumprimento da venida, sua segunda vinda, traerá trará outro fenômeno outro sociológico, fenômeno sociológico, ou seja, marcará também, também marcará, ou seja que que será um hito também se fará um marco, e um poste, se vai dizer um também, sinal. E também se vai se dizer antes, ou seja, podemos ou dizer, seja, podemos dizer, allá foi antes lá de foi Cristo, antes de Cristo e e depois de Cristo, em sua primeira venida. na sua primeira vinda, um marco. E também E porque Cristo também é ser porque ungido, Cristo é o ungido, o Messias Messias ungido, e e poderíamos dizer também poderíamos depois, também dizer, no ou milênio, falar depois, no milênio, podemos dizer, poderíamos falar assim, antes de Cristo em sua de segunda Cristo venida, na sua segunda vinda e depois de Cristo na sua segunda vinda, porque tudo é paralelo, como lo habló tal como falou no livro de citações, em um extrato na página 119, parágrafo 1057, e também na 1058. Agora vejam, como na sua segunda vinda, ele vem para trazer
essa separação, essa segregação, o qual isso é a obra de reclamação, na sua obra de reclamação. E vejam ele também aí mais embaixo, neste mesmo estudo, também escreve um fenômeno sociológico mundial universal, uma mudança dispensacional, porque a primeira vinda do Senhor foi, vejam, foi numa mudança de dispensação, da dispensação da lei para a dispensação da graça. Agora, olhem, no livro de citações, na página 29, no parágrafo 247, nos diz: eu gostaria de sugerir entrar dentro e lhes fazer saber um pouco do procedimento do Espírito Santo na minha própria vida. E eu desejo que, fazendo isto, que os deixe ou os faça prosperar a respeito de aproximar-se de Deus, vocês mesmos se aproximarem de Deus e em falar do dom divino. E escreve ministério, que agora está no processo de vir à igreja. E eu estou certo de que todos nós estamos interessados em qualquer coisa que Deus queira fazer. E a promessa de Deus sendo cumprida. Assim que só uma vez foi dito, foi falado, e assim que isso foi no meu próprio tabernáculo indiano que isso foi falado, e agora pela noite ou na noite eu iria tratar de dizer-lhes o que tinha acontecido uns quantos dias que passaram ou atrás. É novo, é fresco, e isso te ajudará. Eu que, começando nesta noite, o princípio das reuniões ou da reunião nesta semana ajudará você a orar por mim e a orar pela igreja e pela igreja. Que todos possamos entrar nesta grande coisa que Deus já confirmou ou já tem confirmado. Ou podíamos entrar nisto, nesta reunião. Eu quero vê-lo, eu quero ver isso acontecer tanto. Eu estou como uma criatura esperando que chegue o Natal, ou a Natividade. E ele escreve Natal. E continua dizendo, só esperando com antecipação para que aconteça, e desenhe uma estrela de Davi. Será difícil em mim mesmo, certamente, por mim mesmo será difícil. Lembre-se que a terceira etapa é a etapa da palavra falada, porque esse instrumento, ao comer o livro, e ter que profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, vejam que é doce na sua boca para ele, porque não há coisa mais doce do que a palavra de Deus. Mas diz que quando o comeu, amargou o meu ventre. Ou seja, que seria um tempo difícil também. Quando comi, amargou o meu ventre, para esse que comer, ou que coma esse livro. Mas vejam, diz, será difícil em mim mesmo. Lembre-se que aí ele está falando, quem está falando aí é o Espírito Santo, que é quem opera o trabalho, os ministérios. Tinha desenhado uma estrela de Davi aí, o irmão William, mas será uma coisa boa para a igreja. Vejam, porque é que esse instrumento vai e pede o livrinho para comê-lo, porque esse que come o livro é nada mais e nada menos do que o cumprimento da vinda do anjo forte
da vinda de Cristo manifestado e cumprir esse sétimo selo no meio da igreja para dar a ela a fé de rapto à sua igreja. Dar-lhe a fé de rapto à sua igreja. Nisso é que eu estou interessado, é nisso. Na gente de Deus, nas pessoas de Deus. Algo para lhes ajudar, que creiam em Deus, para tomar ou ter nova esperança. E será uma grande coisa para os doentes ou enfermos também. Ele aí tinha escrito a carpa, mas está meio apagado, mas se entende bem. A carpa. E vejam, no outro parágrafo desta mesma mensagem, no parágrafo que segue, isso foi... Vamos ver aqui. Aqui o tema diz, fala esta montanha, e diz 11 de 15 de 59, e aqui diz 11, 23 de 59. Veja esse parágrafo 248, diz, o irmão Branham relata, conta a história dos esquilos, da criação dos esquilos. Diz, eu pensei, esta escritura que está tentando me trazer, fazer chegar a mim, este é o outro passo ao qual viemos. Tu me deste uma visão e disseste que seria confirmada em um pequeno edifício, em algum lugar, na reunião, quando a carpa ou a tenda começar. E escreve a carpa. E eu falei, é isto para o qual se vai dirigindo ou se direcionando, é para isso, é isso aqui. Agora, passando um momentinho para essa parte do Natal, da Natividade, vejam, ele aí estava mostrando que algo iria acontecer por esse tempo, nesse tempo do Natal. Porém, vejam, isso ficou aí escondido, e quando já se cumpre, já esse momento já fica como história, sendo história. Já ninguém pode imitar isso. Porque se ele chega ou chegasse a falar de algum dia em específico, ou especificamente num dia, ou apontar, mostrar que o sétimo selo, que o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos no tempo da colheita, iria começar ou iniciar numa certa quantidade de dias e de anos pertencentes ao sétimo milênio, ao último dia, ou dia postreiro, e ter um entrelaçamento até chegar no começo ou no início desse ministério plenamente. O inimigo poderia imitar, atacar, começando a obrar ou a operar na frente em um certo momento, antecipadamente, para que assim se desviasse a atenção, e ele poderia fazer muito dano, muito mal. E mesmo assim se tem levantado muitos imitadores. Mas vejam, a obra de Deus, ninguém a detém, ninguém a para, e realiza-se, se faz essa obra e se cumpre tal e como ele já o tem no seu programa. E tudo está encaminhando-se, se dirigindo e se cumprindo conforme, de acordo com como está escrito no livro da verdade. Porque todas as instruções e tudo o que está sendo realizado, feito numa grande carpa catedral que foi mostrada para o reverendo William Branham, nós estamos vendo isso sendo cumprido, e foi o que esse poderoso arcanjo, anjo do Senhor Jesus Cristo, Gabriel, o qual ou ele tem acesso ao livro da verdade, pois tudo o que está realizando, fazendo esse instrumento, pois tudo está e estará dando, sempre acertando no alvo, porque é a obra de Deus, e é Ele quem faz que essa obra se cumpra. Agora, vejam como ele, o irmão Branham,
Deus o leva desta terra de uma forma muito trágica. Imaginem um acidente automobilístico de automóvel e vejam como João, lá o precursor da primeira vinda, João também morre de uma certa forma drástica. Cortaram a cabeça dele, vejam, e olhem como o precursado lá morreu da forma em que ele morreu, do jeito em que ele morreu. E o precursado aqui, que é quem precursa, o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda do Senhor, também cumprirá a obra para a qual Deus o enviou, de uma forma drástica também. Apocalipse 11, vejam aí como está mostrado e vejam como são os únicos dois personagens, as únicas duas personagens, uma nascida através ou por meio do Espírito Santo, sendo criada essa célula sobre célula, sendo criada, e o Espírito Santo fez sombra sobre Maria para isso e foi criando esse corpinho aí por criação divina. E na sua segunda vinda não tem que ser dessa forma, desse jeito, senão que é um nascido de novo, nascido na família de Deus, uma pessoa a qual nasceu como todos os escolhidos de Deus nasceram, os quais de era em era estiveram formando a parte que correspondia, que cabia à sua era. E eles têm nascido de novo ao crer ou crerem na vinda do Senhor, na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, e assim, dessa forma, nascem de novo. E já todos nós conhecemos todo esse mistério, e vejam como, de que forma, na sua primeira vinda, foi o homem que falava as coisas que ele estaria cumprindo e realizando, fazendo-as a favor de todo aquele que cresce nele. E estava falando das promessas que receberiam nessa nova dispensação. E também esteve falando como ele morreria. E o segundo homem é a manifestação desses ministérios de Moisés e Elias, o qual eles estão dando a conhecer a obra pela qual Deus os enviou e o cumprimento disso para o qual Deus enviou esses ministérios. E assim como lá, ele veio como cordeiro e falou o que estaria acontecendo com ele. Na sua segunda vinda, ele está como leão e está dando a conhecer as bênçãos e as promessas contidas nessa nova dispensação para aqueles que serão transformados, e assim lhes dando a revelação, a fé para o rapto. E também mostrando-lhes que no final desse labor, desse trabalho, no final, também lhes está mostrando como vão morrer. Agora vejam, vocês são as únicas duas personagens que vieram a este planeta Terra em carne, que podem profetizar da sua morte. Por isso, é um marco, uma marca a sua primeira vinda, e também o será na sua segunda vinda. Marcou a história na sua primeira vinda e está marcando e marcará a história da raça humana na sua segunda vinda.
Agora, continua dizendo aqui onde tínhamos parado, na página 29 do parágrafo 248, diz: Tu me deste uma visão e dissestes que seria confirmado num edifício pequeno, em algum lugar na reunião, quando a carpa ou tenda começar, e escreve a carpa. Eu disse, é isto para o qual se vai dirigindo-se, direcionando. Se for, Senhor, então eu te tomarei pela tua palavra. E eu disse, se vir um esquilo vermelho jovem e se sentar nesse galho nu aí, eu atirarei nele daqui mesmo. E disse, se este for o meu novo ministério que vem entrando, algo maior que ele finalmente confirmará nesse pequeno edifício. Eu disse, se isso for, eu disse, se o Senhor estava confirmando o meu ministério lá ou aí, que me faria saber que Ele vai ajudar a sua gente e deixar-me a mim ou a eu fazê-lo. E eu disse, então, o mesmo próprio Jeová Jireh ou Hireh, eu estava com a necessidade de um esquilo, tal como ele estava com a necessidade de um carneiro. E eu creio em Jeová Jireh. O colocou lá por a sua própria palavra falada, a sua mesma palavra falada. E ele diz, e ele escreve a confirmação da terceira etapa. E escreve Jeová é igual Jireh. Agora vejam. No próximo parágrafo 249, eu creio que a Igreja do Deus vivente está se movendo, dirigindo para uma esfera agora que vai sacudir, estremecer o mundo inteiro. O sacudiu ou estremeceu na sua primeira vinda, ou seja, foi um fenômeno sociológico mundial, universal, essa mudança de dispensação lá. E vejam, na sua segunda vinda seria igual. Ele escreveu aí o sacudimento ou estremecimento mundial. Vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça isso nessa reunião. Eu estou querendo que aconteça agora, que o ungimento golpeia, bata na igreja inteira do Deus vivente. E ela ponha ou fique de pé como um grande exército marchando. Os enfermos, doentes serão curados por uma palavra, os cegos verão. Fique de pé como um grande exército marchando, e aí desenhe uma pedra angular e as eras e uma flechinha apontada para a pedra angular. Ou seja, marchando para onde? Para a pedra angular. Até a pedra angular, diz, os doentes serão curados por uma palavra, os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos se levantarão, e o poder de Deus sacudirá o mundo com a Igreja do Deus vivente. Estamos no processo disso agora. E escreve lá em cima, fala a palavra, a visão da carpa, a ressurreição. Agora, tudo isto é sob o ministério, ou debaixo do ministério de Moisés e Elias, sob o ministério dos anjos ceifadores, segadores. Para quê? Para realizar a colheita. Que é isso ou disso? Ele esteve me mostrando por esses dias ou nesses dias sobre isso, e estivemos falando sobre isso. E hoje é um dia, eu creio que hoje, acredito que hoje é o dia onde se começa o inverno hoje. E é o dia de hoje, dia 21 de dezembro deste ano de 2023, onde essa estação inicia. E vejam como neste tempo, já faltando uns diazinhos,
Faltando uns dias, o dia 24, que é domingo, partiu o sétimo anjo mensageiro da sétima era, precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Marion Branham, e é onde o mundo celebra o nascimento de Jesus. E nós sabemos que isso não foi nessa data, senão que foi por março, abril ou maio. Ele, em uma mensagem, amanhã nós estaremos falando um pouquinho sobre isso, sobre tudo isso, onde o irmão Branham nos mostra esse tempo onde Jesus nasceu, que Jesus nasceu, que foi, ele diz, não foi antes de março, nem depois de maio, ou seja, que é por aí, entre, e porque é no tempo de primavera. Agora, olhem nesta mensagem a vinda da pedra angular, que foi pregada no dia 11 de junho de 1978, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz: em palavras mais claras, o joio saberá que é joio, e o trigo saberá que é trigo, e pelos seus frutos o conhecereis. Portanto, então, estes anjos, esse duplo ministério, esse ministério duplo de mensageiros, esse ministério de Moisés e Elias, podem fazer o que eles queiram fazer de acordo, conforme a como seja necessário ou como for necessário que se faça. Proteste quem protestar, mas esse ministério terá a autoridade da parte ou a favor de Deus para fazer a segregação, a separação. Vejam que isso não se fez em nenhuma das eras. E nós estivemos vendo isso por estes dias ou nesses dias. Vejam, a obra do Senhor na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus veio a ser ou tornou-se um labor, um trabalho. Uma obra foi feita, foi realizado, e um resultado. E a obra na sua segunda vinda como leão da tribo de Judá, vejam, é para realizar essa obra, a qual dará um resultado, um produto. São os anjos ceifadores, os ministérios de Moisés e Elias, que fazem e cumprem esse labor, esse trabalho, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora, continua dizendo, esse ministério terá autoridade da parte de Deus para fazer a segregação, a separação. Aborreça quem se aborrecer, agrade a quem se agradar, ou não, ou que não agrade a quem não agrade. Eles terão autorização para fazer a segregação. Essa autorização, essa autoridade que foi dada a Jesus é a mesma autoridade que Deus tem dado ou deu para esse ministério. Sempre, quando é feita uma segregação, então as coisas são duras, difíceis, porque é feita a separação entre o bom e o mal, o que é bom e o que é mal, e pelos seus frutos será mostrado quem é trigo e quem é joio. Olhem, na mensagem, a união invisível de Cristo, da noiva de Cristo, nos diz na página 40 e 41, eu não estou espalhando isso na assembleia local daqui. Eu estou falando para as pessoas através da nação ou pela nação. Faça o que vocês queiram ou quiserem. Agora perceba isso. A palavra ungida do seu dia, da qual vocês fazem parte por predestinação, e escreve aí,
Na palavra ungida do seu dia, ele escreve Elias. Na sua quarta manifestação aí, era a palavra ungida do seu dia, na sua quarta manifestação aí. E escreve e Moisés e Elias e Jesus. E em cima escreve sexto selo. Moisés e Elias e Jesus, e escreve a igual sétimo selo. O que é o sétimo selo? A vinda do Senhor. Quais são os ministérios? Ministério de Moisés, de Elias e Jesus. E desenhe uma pedra angular aí e as eras. Você imediatamente, como novo, quando ouvistes isso, rapidamente tu soubestes que eras uma águia, ou que és uma águia. Vejam como, de que forma o trigo sabe o que é esse mistério. Qual é o mistério do sétimo selo, quando lhe é falado o que é esse escolhido? Aí ele diz, rapidamente soubestes que eras águia, ou que és águia, quando ouvistes a respeito disso, ouvistes isso. Também te destes conta ou percebeste de que para iniciar não eras um pintinho denominacional. E aí ele escreve águia. Soubestes que aí tinha algo mal aí. Aí tem algo mal aí. Isso é certo. Porque tu sabes que tu fostes preso nisso lá no princípio, Ele, o noivo, tirou a tua vergonha e o colocou no mar do esquecimento pelo lavraco da água da palavra e do sangue de vida. Isso é o que a Bíblia diz. Teu primeiro esposo, com o qual tu estavas casada, o mundo, e escreve o primeiro esposo, o noivo ungido, o qual te pré-ordenou, te lavou pelo lavacro das águas pela igreja. E escreve com o espírito do mundo, quinta dimensão, com o espírito do céu, sexta dimensão. Isso não soa correto, não soa certo isso. Ou soa correto, possivelmente tu encontres isso no almanaque, mas não na Bíblia de Deus. Pelo lavacro da água da palavra. E a palavra, estás de pé, completamente de pé, justificado como se nunca o tivesses feito no princípio. Esta é a minha mensagem para a igreja agora, conforme vamos para o ar em alguns minutos. Tu estás te posicionando na palavra de Deus e escreve sétimo selo. E em cima ele escreve justificado como se nunca tu tivesses pecado, ou tiveres pecado. Estás posicionado na palavra de Deus e com a palavra de Deus, junto com a palavra de Deus. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e as últimas 4 eras. E na parte sétima, vamos ir um pouquinho mais adiante para chegar até aí, para ir lendo aí o que ele vai escrevendo. Diz, cada amém, cada tio, cada título, onde tu estás posicionado, eu estou tentando dizer-lhes, arranquem, vaiam-se dessa casca, tirem essa casca, vão embora dessa casca. E aí na parte da sétima era escreve casca. E na brecha, em uma partezinha aí da brecha, ele escreve trigo. E escreve trigo na pedra angular também, mais lá em cima, ou mais em cima. Porque vejam, daí, dessa parte, lembrem-se o desenho que o irmão William fez, onde ele coloca a dispensação da graça até a parte de baixo da pedra angular. E ela cobre a barca
a brecha onde foi colocado fora. Também o irmão Brana foi colocado fora, mas foi dentro da dispensação da graça. Porque todavia ainda nessa etapa do pescoço, ainda se estava realizando, fazendo todas as coisas que correspondiam, que pertenciam à dispensação da graça. Agora, olhem, diz, onde tu estás posicionado ou de pé, eu estou tentando dizer-lhes, saiam dessa casca ou dessa cáscara e saiam aqui fora no trigo, onde você pode amadurecer diante do sol, na frente do sol. Ouço a vinda da ceifa, e escreve Moisés e Elias, a vinda da cega. Tu estás ficando de pé, justificado como se em primeiro lugar tu nunca o tivesses feito. E também escreve aí para amadurecer o trigo. 2 pontos, o sol e a colheita. E aí, nessa mensagem também nos fala de quem são esses profetas que realizam a colheita na mensagem, o mensageiro do entardecer, na página 26. Ele aí numa partezinha, ele escreve, diz, o irmão Brana diz, a colheita. Você escreve Moisés e Elias. Nós ficamos de pé em Cristo ou nos posicionamos em Cristo. Escreve do lado a colheita. Quem são os que realizam, fazem a colheita? Os ministérios de Moisés e de Elias. Agora, vamos ver aqui na mensagem Festa das Trombetas. E vamos ver aí quando é que é realizado ou feito esse labor, esse trabalho, e quando é que o Evangelho do Reino é dado. Olhem, porque potencialmente nos foi falado esse Evangelho. Mas vejam onde é que se dá a conhecer e que produza a fé de rapto. E isso é algo muito importante. É uma coisa muito importante isso, porque tem que ser falado da maneira correta. Por isso que quando ele diz, aí nós temos lido isso muitas vezes, que quando esse grupo, que na verdade pode tomar ou pegar a palavra e colocá-la bem, colocá-la direito, e ele escreve aí Moisés e Elias. Agora vejam quem são os ministérios que estarão mostrando para a igreja como se preparar para a fé de rapto. Esses são os ministérios de Moisés e de Elias que estão mostrando para a sua igreja, para os escolhidos de Deus, como colocar a palavra bem, colocar a palavra direito. E na maneira em que esses ministérios estão mostrando para a igreja noiva como colocar essa palavra direito, isso lhes produzirá a fé de rapto. Poderão falar as mensagens e as diversas mensagens do irmão Brana e do irmão William, muitos pregadores, mas se não souberem ou sabem colocar a palavra bem, a palavra direito, e quem unicamente pode fazer isso é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, o qual é quem tem acesso ao livro da verdade, o Espírito Santo.
Por isso que quando ele nos diz que esse Espírito Santo, quando se faça ou se fizer carne, vejam, é onde ele diz que é onde o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora vejam onde é que isso estaria sendo feito, realizado e quando. Na página 40 do livro da mensagem A Festa das Trombetas, na página 40, lá embaixo, indo para 41, diz: a festa de Pentecoste termina no período da sétima trombeta. Porque o próximo é a chegada do sétimo selo, porque o próximo é o mistério da vinda de Cristo. E também a trombeta se toca para os judeus, a trombeta. A sua sexta trombeta se toca, e quando ela toca, lhes dá a saber, é revelado o Filho de Deus. Meia hora está estabelecida, ou estabelecido. Vejam, e escreve aí meia hora. Lembrem-se, neste outro diz, meia hora se conserta, se ajeita. Sua sétima trombeta se toca, e quando toca ou tocar, lhes dá a saber, é revelado Filho de Deus. Estou lendo no outro livro. Meia hora se ajeita, se conserta. Lembrem-se, todas as trombetas tocam nesse sexto selo. O sexto selo termina o mistério, finaliza o mistério debaixo do sexto selo, justamente que se abrisse o sétimo. E escreve entre o sexto e sétimo selo, e entre a sexta e sétima trombeta. Note, aqui está Levítico 23 e 26, como está em ordem ordenado. Aqui diz como está na régua a Escritura. Depois de um longo período de Pentecoste, que Israel rejeitou lá atrás, ele chamou para fora a igreja gentílica através dessa festa de Pentecoste e desenha uma pedra angular e as eras. Quantos entendem? Quantos entendem que é uma festa de Pentecoste? É o fruto da primícia da colheita, primícia da ressurreição, a festa de Pentecostes. Não passe isso em branco, despercebido, gente. E vocês, na fita, escutem bem atentos. Este tem sido ou foi o tempo da festa de Pentecostes. Os judeus permaneceram em silêncio. Eles o rejeitaram. Agora eles têm de serem chamados novamente para expiação. Nós sabemos quem era ou quem foi a expiação, mas eles não. E a trombeta soa e escreve o Evangelho do Reino depois do jubileu de Pentecoste. Convoca os judeus juntos e aí, na mão esquerda, do lado esquerdo, desenha uma flecha para uma pedra angular que ele desenhou aí, e aí ele escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19, 19 do 1 ao 6, 1 do 10 ao 11 e 10 do 1 ao 11. Isso é o quê? Isso é a vinda do anjo forte com o livrinho aberto na sua mão. Apocalipse 10 e Apocalipse 11 já o vemos profetizando. Quando? Agora, na mão direita, do lado direito, desenha uma parte de baixo das eras. Lá desenhou a pedra angular, que é onde é soada essa trombeta, o Evangelho do Reino. E do lado direito, desenha as eras embaixo e escreve depois da dispensação da graça. Ou seja, depois da dispensação da graça, é que é tocada essa trombeta. E ele aí faz um desenho das eras, mas a flecha é como se ela
tivesse colocado a pedra angular em cima, como se daí para cima tivesse na parte da pedra angular, faz um risquinho, uma flechinha para baixo. Depois vocês vão ver isso no desenho, onde está incluindo a parte do pescoço. Agora, daí diz, depois da dispensação da graça, ou seja, aqui, isso não aconteceu enquanto a dispensação da graça estava aberta. E fechou-se por aí por 2018, 2019, se fechou. Esse entrelaçamento por aí já foi o final da dispensação da graça. Ponhamos desde 2017 em diante, já estava chegando no seu fim, no seu final. E podemos até colocar um pouquinho antes, já chegando no seu fim, no seu final, e já começando esse entrelaçamento mais marcado, mais marcante dessa nova dispensação. Bem mais marcado, que começaria já com essa mensagem do reino, essa grande voz de trombeta, a qual assoa Moisés e Elias assoam, porque o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel. Moisés e Elias. Continua dizendo, vocês não podem ver como essa trombeta de perseguição estalou debaixo de Hitler, e eles, os judeus, foram forçados a se juntarem para cumprir as Escrituras. Agora vocês entendem isso? Todos aqueles que entendam isso, digam amém. Agora vejam aí toda a revelação que ele nos falou aí, a qual entendemos agora completamente, inteiramente, o que é o sétimo selo e o que é a sétima trombeta. Agora, olhem. O que nos continua dizendo aqui, o nosso irmão William, nessa mensagem que nós estamos lendo, a vinda da pedra angular, diz, portanto, esse ministério da era da pedra angular, esse ministério duplo que haverá aí, existirá aí, será um ministério com a autoridade de Deus tão grandiosa, tão grande, que o próprio Deus dirá. E aí ele está pondo o que Deus dirá, aquilo que Deus dirá. Eu estarei falando através desse ministério. Falei nas eras passadas uma porção daquilo que eu queria falar em cada era, mas nesta era da pedra angular, nesta era eterna que pertence à terceira dispensação, falarei tudo o que tiver ou tenha que falar. E diz o irmão William, e Deus falará tudo o que ele tenha que falar. Porque de era em era, Deus enviou seu mensageiro e chamou e juntou em cada era, chamou e juntou a esse grupo através ou por meio da mensagem desse mensageiro. Porém, vejam que Deus, quando Deus leva esse mensageiro, olhem, na página 68 da mensagem, a palavra falada é a semente original, essa que ele pregou pela tarde, a segunda parte dessa mensagem. Ele diz, aí, na página 68, embaixo, para 65, parágrafo 60, a conduta de Elias, a conduta de Moisés, a conduta de João, deixando seus campos de serviço, muita gente não os compreendeu. Como não compreenderam ao reverendo William Branham, como tampouco muitos não compreenderam o Dr. William Soto Santiago. Muita gente não os compreendeu. Foi porque eles e sua mensagem foram rejeitados. A semente tinha sido plantada. O juízo estava perto. E eles eram um sinal de Deus para o povo, indicando, mostrando que o juízo estava perto. A semeadura tinha sido
terminada, finalizada. O que ele escreve aí, o sinal de que tudo terminou, é quando um profeta deixa o campo de serviço e se vai, parte. Ou seja, quando terminou o labor desse mensageiro, o trabalho desse mensageiro terminou, e Deus o leva, até aí chegou esse ministério, nesse profeta, nesse véu de carne, obrar nesse momento. Mas vejam que Deus continua e a coluna de fogo continua operando no meio da sua igreja com outro véu de carne. Mas vejam já a semeadura, a plantação já estava feita. Já tinha sido feita essa semeadura. Agora se requer, é necessário então a colheita. E quem realiza essa colheita? Ora, os anjos ceifadores, segadores, os ministérios de Moisés e de Elias. Agora, vamos ler um pouquinho mais. Continua dizendo o irmão William aí. É por isso que quando vem como leão, rugindo, como leão, 7 trovões emitem suas vozes. Portanto, nesses trovões está tudo o que Deus há de falar neste tempo. Portanto, há de falar desde todos os ângulos, em todos os ângulos, em todos os aspectos da vida. Nesta terra ou desta terra serão falados. Como leão. Agora olhem na página 43 da mensagem, a estatura de um homem perfeito nos diz, em um desses dias na igreja, agora que isto seja entendido nas fitas, e assim por diante, ou etc. Isso que eu vou dizer agora eu não estou ensinando como uma doutrina, mas somente quero lhes mostrar, com a ajuda de Deus, a verdade sobre isto. A primeira Bíblia que Deus escreveu foi o zodíaco nos céus. Começa com uma virgem e termina com Léo, o leão. Quando entremos no 6º e 7º selo, você se dará conta ou perceberá que quando outro selo foi aberto, o sinal do zodíaco que corresponde a esse tempo é o Câncer. O caranguejo cruzado. Escreve aí. E hoje, em dia, estamos vivendo na era de Câncer, revelação. E a seguinte coisa que foi revelada quando o selo foi tirado foi Léo, o leão. E escreve na colheita. A segunda vinda de Cristo, a primeira vez veio a Virgem, e na próxima vez será para leão, leão. E escreve a segunda vinda igual leão. Quando é que é manifestado para realizar a obra de reclamação e como no final da dispensação da graça e é como leão. E se realiza, se faz aí a colheita pelos ministérios de Moisés e Elias. Continua dizendo nosso irmão William, será falado desde o aspecto religioso e desde o aspecto político também. Será falado desde o aspecto pessoal, será falado desde o aspecto individual. Vejam tudo o que esteve acontecendo de uma forma tão simples, tudo isto que ele estava falando aqui neste tempo e como agora está sendo cumprido. Tudo isso e é falado, vejam, aí diz, no aspecto religioso, político, será falado desde o aspecto pessoal, será falado desde o aspecto individual, todos os aspectos da vida do ser humano serão falados por Deus através desse ministério neste tempo final, no qual estamos vivendo. Vejam como a obra e na sua segunda vinda é realizada, é feita, e tudo o que essa obra do 7º selo, a qual
obra na qual foi feito o silêncio no céu por quase meia hora, quando esse mistério foi aberto, quando é que impactaria a todos os grupos em todas as esferas? Porque nos foi dito, nos foi falado nessa citação que nós citamos assim de memória, lá no princípio desta pequena conversa, na página 119 do parágrafo 1057 diz: olhe, a terceira etapa então será absolutamente, totalmente para os perdidos, mas será para a igreja, ou seja, para as fátuas e para a noiva. E é para todas as esferas. Agora, vimos como na sua primeira vinda, ele realizou essa obra de redenção lá na cruz do Calvário, a qual obra que foi como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E como na sua segunda vinda, na sua obra de reclamação, para dar-nos a fé, para ser transformados e raptados como leão. A segunda vinda é igual leão. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder saudá-los, a todos vocês, professoras das crianças lá na Venezuela e também lá em Olavarria, onde terão a atividade ou reunião amanhã. E também em todos os lugares onde estarão tendo atividades assim de professoras, que Deus as abençoe grandiosamente, as guarde e as use grandiosamente na obra de Deus, neste tempo final a favor das crianças. E hoje, para mim, tem sido ou foi um privilégio poder conversar com vocês estas palavras, para vocês, professoras, e também com todos aqueles que depois estarão escutando e lendo esta conversa com o tema A Segunda Vinda é Igual Leão. Hoje, quinta-feira, 21 de dezembro deste ano de 2023. Que Deus abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.